vocês pelo ano que a gente passou. Eu vi várias coisas acontecendo no tatame com as crianças. E como vocês estão, né, primeiro ano praticamente de inserção da criança no jiu-jitsu. E aí tem várias reações, tem choro, tem acolhe, não acolhe, deixa ele mais duro, deixa ele mais casca grossa, não deixa, exige mais, não exige mais. Então eu como professor, não só professor, não sei se todo mundo sabe, eu também sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica integrativa. Então a gente atende desde da criança no jiu-jitsu e a gente atende também o adulto, o idoso que teve aquele trauma quando criança. E os traumas a gente percebe que normalmente acontece mais na fase infantil, no caso, dos 0 anos até os 7 anos principalmente. Eu quero deixar algumas dicas com vocês para a gente estar bem alinhado em relação ao que é melhor. Acolhe, não acolhe, quando ele chora, deixa chorar, tal, não sei o quê. Porque vai prevenir, com certeza, muitos pequenos microtraumas ou alguns traumas. Que na vida, muitas vezes, é até normal e natural, dependendo da situação, tá? Eu quero iniciar o seguinte, primeira coisa. Tem muitos pais, e isso é normal, natural, a gente quer que o nosso filho, né, seja mais forte, seja casca grossa, não seja tão mimado, que prefere evitar quando a criança chora, por exemplo, tomou uma queda, começou a chorar. Não, deixa ele e tal, não sei o que. Na verdade tem que ser o contrário. Eu comecei esse negócio desde os 7 anos, com 9, 10 anos eu fui bicampeão estadual de judô. Com 10 anos eu estava disputando o brasileiro de judô. Então eu sempre trabalhei em alta performance na minha vida. Eu fui 2 vezes bicampeão paulista, 2001, 2002. Então assim, a caminhada é grande. Então a gente tem uma vivência, uma experiência que gostaria de passar para vocês. Como acolher, como não acolher, o que acolher. E a gente gosta também de estudar muito neurociência, programação neurolinguística, principalmente hipnose. Então a gente está dentro desse mundo, tratando pessoas. Então vamos por partes, que eu separei aqui na minha mente algumas coisas que eu lembrei, tá? Primeira coisa, quando a criança chora, independente do que for, ela é muito manhosa, ela é muito mimada, ela é muito, não sei, tem que ser mais casca grossa, tem que acolher. Essa reação chorar é muito normal e natural de qualquer pessoa, de qualquer criança. Então, muitas vezes você quer falar assim, não, para de chorar, não chora. Isso pode causar um trauma. Porque o choro é uma resposta de uma reação normal e natural. A maturidade mental que eles têm é pequena em relação ao que às vezes a gente busca ou cria uma expectativa neles. Tem que acolher. Normalmente, quando chora, tem que haver um acolhimento, sim. Até amenizar, parar de se olhar. Por exemplo, tem um aluno que o pai colocou no jiu-jitsu e ele não queria treinar jiu-jitsu, da outra academia. Acho que tem 8 anos, 9 anos. Só que ele era muito chorão, muito mimado, muito... O pai falou, não, você vai treinar para você parar de ser assim. Hoje ele ama o jiu-jitsu depois de um ano. Hoje ele é ansioso para treinar jiu-jitsu, ansioso para lutar o primeiro campeonato. Virou um casca grossa. E no começo chorava várias vezes. Por motivo bobo, por não saber perder, porque está aprendendo, por bobeirinha, por... normal e natural. Então, chorou, acolhe. Não corta. Não corta. Eu estou falando como professor, treinador e hipnoterapeuta, tá? Não corta. Acolhe. Acolhe. Normalmente, quando chora, é necessário chorar. Dificilmente, raramente vai chorar. Mas meu filho é muito manhoso. Se ele teve uma base educacional que ficou manhoso, faz parte. Não corta. Outra coisa. Comunicação verbal e não verbal com uma criança de 5, no caso de vocês, 6, 7, 8. Que é a comunicação verbal mais adequada? Ou não verbal ou não verbal? Principalmente não verbal. Você já repara quando eu dou treino, eu faço muito comunicação não verbal?
porque eles entendem muito a comunicação não verbal. Muitas vezes você tem uma comunicação verbal com o seu filho muito elevada, num grau muito elevado de maturidade, do que o cérebro, a mente dele está adequada, está capacitada a receber. Às vezes uma exigência muito grande pode traumatizar essa criança. Então tomem muito cuidado em questão de exigência. Eles têm que lutar, eles têm que ter garra, só que eles têm que brincar. Às vezes eles vão se concentrar, às vezes eles vão ser criança, que é o normal e natural. E eu entendo que eu sou pai de duas crianças não, já não são mais crianças, uma de 18 e uma de 12. E eu entendo muito bem vocês. Muitas vezes a gente exige, a gente quer uma expectativa e eles não têm uma maturidade mental para absorver essa expectativa. Eles não têm um entendimento para absorver o que vocês estão exigindo deles. Isso é muito sério, porque se eles não correspondem à expectativa que você está imprimindo em cima deles, eles vão ficar muito frustrados, porque a exigência é muito grande. E não é, eu sou um cara que exijo muito no treino, vocês já repararam, eu pego muito no pé, vocês já repararam, eu não paro de falar, que eu acho que é legal, só que a gente tem que ter um equilíbrio. Outra coisa, eles estão treinando um jiu-jitsu amador, vamos dizer assim, não é uma alta performance para campeonato brasileiro, estadual como eu disputava, então são 2 treinos na semana. Então tem que ir na boa, porque são só 2 treinos. Então toma muito cuidado dessa exigência, dessa expectativa que muitas vezes vocês se imprimem, e não pode ser assim. Não que vocês não tenham que pegar no pé. Eu falo sempre para vários pais e mães, cortem as telas. Um exemplo clássico também de um outro aluno, que estava todo dia no celular, mais de 4, 5 horas por dia. O celular está torrando, isso já é artigo científico, não sou eu que estou falando, está arrebentando o cérebro das crianças, principalmente as crianças menores, 2, 3, 4 anos. Eu tive uma involução, eu tive um aluno que ele estava lutando muito bem, de tanto usar o celular, ele regrediu, e eu conversei com os pais e falei, vocês têm que tirar o celular, é certeza que é isso. Hoje ele usa 1 hora por dia, melhorou muito, voltou ao que era antes, ficou muito legal. Está dando sequela de visão para as crianças. Celular está um problema. Não sei se vocês sabem, acho que é na Finlândia, todas as escolas já, nos Estados Unidos já existe lei, tramitando, você já começou. Na Finlândia, que é um dos exemplos mundiais de educação, já até os 14 anos, não entra com celular na escola. Está tendo no Brasil também tramitando. Enfim, um problema sério. Outra coisa, bullying. Aconteceu com uma mãe, não vou falar com a mãe, ela me veio falar, descobri através do jiu-jitsu que o filho dela estava sofrendo bullying na escola, ela estava apanhando. Eu já sofri bullying de 1 ou 2, 3 mais pessoas na idade deles, um pouco mais velho também. E a mãe veio falar para mim, não, eu prefiro não ir lá, prefiro não me envolver, prefiro ser politicamente correta, essa é a palavra que ela usou. Eu falei, olha, não é assim. Você tem que ir lá, ver o que está acontecendo e você resolver o problema. O seu filho precisa ter referência de você dando o exemplo da defesa pessoal e protegendo ele. Eu sei que muitas vezes é chato ir lá, uma coisa desconfortável, né? Mas é muito importante não deixar a continuação de bullying, porque começa a ter traumas e pode virar uma coisa séria. Falo por atendimentos de pessoas adultas, idosos. Vou dar um exemplo aqui de uma empresária que eu atendi para vocês terem uma noção como que é a coisa. Ela passou por tudo que vocês pensarem, psiquiatra, conhecido na cidade. Normalmente cai por último na hipnose, quando nada resolve. Fizemos uma técnica e descobrimos que ela teve um trauma no passado, quando tinha 11 anos. Ela queria namorar um menino e a irmã dela namorou no lugar dela. Criou um trauma. Olha que bobeira.
E ela tinha muito problema de comportamento, de ciúme, de possessividade e tal, não sei o que, lá. Fizemos uma ressignificação, resolveu. Eu estou dizendo esse exemplo porque uma bobeirinha pode causar um trauma que pode afetar pro resto da vida. Então esse acolhimento, é importante. Ou seja, já atendi também uma senhora de mais de 60 anos que fazia mais de 40 anos que nunca chorou. Porque a mãe dela falava, não pode, para de chorar, para de chorar, para de chorar, para de chorar, para de chorar. E aí começa a internalizar aquilo. Ela não põe para fora, ela não põe para fora. Aí começa a ter algumas consequências de doenças. Então assim, é muito importante acolher, é muito importante cortar o celular, que também começa a dar traumas, tá? Começa a ter irritabilidade no subconsciente. É muito importante o pai e a mãe, ou só o pai ou só a mãe, ir lá na escola, ver o que está acontecendo com questão de bullying, não ser politicamente correto, e sim ser o mais justo possível e resolver o problema. Bullying não é brincadeira. Eu já apanhei, eu já sofri bullying, não apanhei, mas me bateram, vamos dizer assim, de duas pessoas quando eu tinha 11 anos, na escola Joaquim Murtinho, que era uma referência na cidade. É a escola que eu mais sofri bullying, né? Joaquim Murtinho, com 11 anos. Então assim, e meu pai me orientava errado. Filho, não pode brigar, filho não pode brigar, filho não pode brigar. Então eu ficava parado, apanhava e não fazia nada. Então essa dor minha virou minha missão, que é o jiu-jitsu. Quando eu conheci o jiu-jitsu, eu me encontrei. Eu falei, opa, agora eu sei me defender. Agora ninguém mais me bate. Eu nunca bati em ninguém, mas apanhei por causa do bullying. Então depois do jiu-jitsu, nossa, me encontrei. Então assim, é muito importante estar acolhendo, estar indo lá ver se está acontecendo bullying, perguntar para a criança, porque os maiores traumas dos adultos acontecem na infância. Então essa gestão ativa dos pais é muito importante. Beleza? É praticamente isso que eu lembro. Eu acho muito importante falar isso para vocês, né? Orientar vocês em relação a isso. E são preciosidades, fiquem sempre em cima. Ah, uma outra coisa que eu esqueci, vou falar agora. Eu fiz uma postagem ontem do pastor Rafael Neri, sabe aquele pastor? Os filhos deles respondendo o que fazer com uma criança que não obedece com 8 anos, é impulsivo, não obedece nada. Então muita gente escreveu lá nos comentários, uma chinelada não faz mal a ninguém e tal, não sei o que, outra coisa. Toda essa base que eu estou falando para vocês não é o PAC que está falando, é uma base científica estudada. Eu coloquei várias vezes no grupo o psicólogo que eu mais sigo, que ele é um grande psicólogo, para mim é o melhor psicólogo, um dos melhores do mundo, o melhor do Brasil, que está lá no grupo, que é fugiu o nome agora, está lá no grupo, vai voltar. Dá uma olhada, segue ele dá muita dica, e ele fala uma coisa, não bata no seu filho. Segure ele, olhe no olho dele e fala, não faça mais isso. Mas não agrida, não bata, principalmente em menina. Porque na menina acontece muitas vezes o quê? Uma coisa normal e natural que leva no subconsciente e pode afetar futuramente nos relacionamentos dela. Ela vai achar normal, porque a minha autoridade do pai ou da mãe já fazia isso. Isso não é consciente, isso é subconsciente. Nunca bata no seu filho. Eu nunca bati nas minhas filhas. Eu estudo há muito tempo. Então assim, trabalhe com a dor. A gente se movimenta por 2 motivos, ou dor ou prazer. Tira o celular, tira o videogame, tira o que mais dói. Faz eles se movimentarem, entenderem através da dor, de tirar o que eles mais gostam. Mas não batam nos seus filhos, isso é muito errado. É mais fácil, tá? Acabei de orientar um instrutor meu também. Ele tinha essa mania, vamos dizer, esse hábito. Não façam isso, não façam isso. Estou falando como professor, treinador e terapeuta. Usem o cantinho do pensamento, da Super Nani. Tem o psicólogo que eu coloquei lá no grupo, sigam ele. Léo Fraime, acabou de voltar aqui. Léo Fraime, podem seguir ele. Mas não batam neles, tá?
não é correto bater. Eu sei que a gente apanhava, sentava, aquela coisa toda. Muitas vezes a gente tem enraizado, mas meu pai, meu avô era assim, sempre educou, não tive problema nenhum. Teve sim. Muitas vezes você acha que não teve, mas você está replicando no seu filho uma coisa que não é legal, não é bacana, e pode dar consequências mais graves que a nossa, porque a geração é diferente. E é bem diferente, muito diferente. Outra coisa, tomem muito cuidado em dar e não estar. Estar presente, ser presente, é muito mais valioso, é muito melhor que qualquer presente que vocês derem para o filho de vocês. Estar junto, viver o momento, é muito melhor do que ficar muitas vezes dando, ele começa a não ter valor. Já atendi também mãe, filho, com 3 vezes, sempre deu, trabalhou muito, deu, para compensar, 3 vezes internado, com 16, 17, 18 anos nas drogas, porque tinha tudo e não tem limite e acaba indo para as drogas. Então essas dicas eu quero deixar com vocês. Tomem muito cuidado. A geração está muito facilitada hoje, a tecnologia está ajudando muito. Comecem a voltar para a raiz da sabedoria dos mais antigos, sem bater, sem agressão. Essa é a dica que eu dou para vocês. Mais uma vez, gratidão por estarem aqui até agora. Obrigado por me ouvirem. E até a próxima aula.